Já ouviu falar da Guiana Portuguesa ou simplesmente Guiana Brasileira? Antes que alguém já pule com a piada pronta, não estamos falando de Portugal. Hoje vamos mergulhar em uma história bem mais ao sul, nas profundezas da Amazônia, onde os limites entre nações eram tão fluidos quanto os próprios rios que cortam a região. Você já ouviu falar em uma Guiana Portuguesa? E a ideia de uma Guiana Brasileira, que não se refere a terras lusitanas do outro lado do Atlântico? Prepare-se, porque a formação das fronteiras do nosso Brasil no extremo norte é um emaranhado de reivindicações, disputas e diplomacia que por pouco não redesenhou o mapa da América do Sul. Ao contrário de suas contrapartes inglesa, atual Guiana, holandesa, atual Suriname e francesa, uma Guiana Portuguesa, como entidade colonial formal e duradoura, nunca chegou a se consolidar nos mapas da época. Embora Portugal, desde os primórdios da colonização, tivesse ambições e reivindicações que se estendiam pela vasta e cobiçada região das Guianas, aquela imensa área ao norte do rio Amazonas, rica em lendas de Eldorado e em potencialidades reais, seus esforços de colonização e controle efetivo se concentraram majoritariamente no vasto território que viria a ser o Brasil. O Tratado de Tordesilhas, lá em 1494, bem que tentou dividir o Novo Mundo entre Espanha e Portugal, mas a linha imaginária era frequentemente ignorada ou reinterpretada, especialmente Portugal, baseado no princípio do utii possidetis, quem ocupa de fato tem o direito, e em expedições esporádicas, defendia sua soberania até o rio Oiapoque. Houve tentativas de estabelecer pequenos fortes e povoamentos para marcar presença e, principalmente, para conter o avanço de outras potências europeias, como a França e a Holanda, que também tinham olhos gulosos para aquela fatia do continente. A verdadeira saga que nos remete à ideia de uma Guiana brasileira, no sentido de um território guianense que se tornou brasileiro, está intrinsecamente ligada à famosa questão do Amapá. Pessoal, também temos vídeo aqui no canal explicando em detalhes sobre a questão do Amapá. Mas voltando, também conhecida como Contestado Franco-Brasileiro. Por séculos, Brasil, herdeiro dos direitos portugueses, e França disputaram a soberania sobre uma vasta área que hoje constitui o estado do Amapá. O cerne da disputa era a identificação do rio que, segundo o Tratado de Utrecht, de 1713, deveria servir de fronteira: o Oiapoque, defendido pelo Brasil, ou o Araguari, reivindicado pela França, o que lhes daria um território muito maior. Essa disputa não foi apenas diplomática. Ela esquentou a ponto de quase levar os dois países a uma guerra no final do século XIX, especialmente após o Incidente do Amapá, em 1895, quando tropas francesas invadiram a vila de Amapá e houve confronto com mortes. Imagine só, o Brasil recém-republicano à beira de um conflito com uma potência europeia como a França. A salvação veio através da arbitragem internacional, com o presidente da Suíça, Walter Hauser, como mediador. E aqui entra em cena a genialidade diplomática do Barão do Rio Branco. Com uma defesa meticulosa, baseada em vasta documentação histórica, geográfica e jurídica, Rio Branco conseguiu provar a validade da tese brasileira. Em 1º de dezembro de 1900, a sentença arbitral foi anunciada. Vitória total para o Brasil. O rio Oiapoque foi confirmado como a fronteira, e o território de aproximadamente 260 mil quilômetros quadrados foi definitivamente incorporado ao Brasil, formando o que hoje conhecemos como o estado do Amapá. É neste contexto que o termo Guiana Brasileira ganha algum sentido informal. O Amapá, geograficamente, faz parte do Planalto das Guianas, compartilha ecossistemas e características com a Guiana Francesa e o Suriname, seus vizinhos. Portanto, ao garantir a posse do Amapá, o Brasil assegurou sua fatia da região das Guianas, uma Guiana brasileira, por direito e por geografia, embora não por nome oficial. Assim, enquanto uma Guiana portuguesa,
como colônia estabelecida é mais um "e se" da história, uma nota de rodapé nas ambições coloniais que não se concretizaram. A história do Amapá nos mostra como o Brasil lutou e, através da diplomacia, garantiu um pedaço vital da região das Guianas para si. Um território que, por suas características e vizinhança, poderia ser carinhosamente e geograficamente chamado de nossa Guiana Brasileira. Uma história de fronteiras, identidade e a arte de transformar disputas em soberania. Então, Guiana Portuguesa é mais mito que realidade, mas o Amapá é a nossa prova viva da presença brasileira na região das Guianas. Que viagem pela história das Guianas! A Guiana Portuguesa pode ter sido um sonho não realizado, mas o Amapá é a nossa Guiana Brasileira, de coração amazônico. E só para deixar claro, quando falamos de Guiana Brasileira, estamos olhando para o mapa da América do Sul e não para a nossa Guiana na Europa, combinado? Brincadeiras à parte, quais outras curiosidades de fronteira você conhece? Compartilhe nos comentários. E para continuar rindo e aprendendo sobre os cantos mais intrigantes da história, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho.